E aí, galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmio com vocês para mais uma aula. A aula de hoje nós veremos o third conditional, tá? The third conditional. Esse tempo verbal são orações condicionais usadas para falar do tempo passado. Geralmente, esse tempo verbal refere-se a algo que não aconteceu no passado, expressando assim um tipo de arrependimento. Tá bom? Então vamos ver agora a formação desse tempo verbal e algumas frases para esclarecer o uso do tempo verbal. Ok? Vamos lá? Ok, galera. Então vamos lá agora para a formação. Como é que se forma esse tempo verbal, tá? The third conditional. Ok. Nós temos que ter, então, uma if clause, né? Com past perfect, mais o would, mais o verbo have, mais o past participle do verbo da segunda oração, tá? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é um past perfect? Você vai ter que usar isso numa frase, ou então vai identificar numa frase. Então, eu vou explicar o que é um past perfect, tá? O past perfect é isso aqui, ó. Você precisa ter o verbo have no passado, tá? Então, o verbo have no passado é had, tá? Então, você tem que ter o verbo have no passado, que é o had. E o verbo que você vai usar, ele tem que estar no passado perfeito, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei o seen para vocês entenderem como é que eu vou usar o verbo. Olha só, passado do verbo have, tá aqui, tá? Mais o particípio passado do verbo que você vai usar. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o seen. O particípio passado dele é o seen. Qual é o presente? É se. E o passado é o só. Então, tá aqui, ó. O verbo é o verbo se. O passado desse verbo é só. E o particípio passado é seen. Então, você vai usar esse tempo verbal, tá? Isso quer dizer o quê? Que vocês terão que saber, eu já falei sobre isso na minha aula, quando eu ensinei o passado dos verbos, que vocês precisam saber a lista de verbos no presente, no passado e no particípio passado, tá? O que acontece? Quando o verbo é regular, tá? Você acrescenta ed, tá? Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Work, o verbo work é worked e worked, ou seja, presente é work, passado é worked com ed e o particípio passado worked com ed também. Tá? Por quê? Porque ele é um verbo regular, tá? O verbo to be, por exemplo, ele não é regular, ele é irregular. Por quê? Ó, o presente dele é be, o passado é was ou were, dependendo da pessoa, né? E o particípio passado é been, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando você tem um verbo regular, você coloca ed e ele é passado e particípio, beleza. Quando você tem um verbo irregular, ele muda, tá? Como esse aqui, ó. Se, só, seen. Be, was, been, tá? Eles mudam. Aí você pergunta assim, como é que eu vou saber sobre esses tempos verbais? Tem uma lista, na internet tem várias listas dos verbos, e tem os três tempos, que é o presente, o passado e o particípio. Aí você vai me dizer assim, mas então eu vou ter que decorar essa lista? Vai ter que decorar. Inclusive eu falei sobre isso na minha aula passada, quando eu dei aula sobre passado. É a única forma, não tem jeito, tá? Você tem que memorizar, decorar, você pode usar o termo que você quiser. Memorizar, decorar, aprender, ler, copiar, ou o que for. Mas você vai ter que saber quando você tem uma frase, vamos supor no presente, se. Então você tem que saber, qual é o passado? Se é só. Aí o particípio é seen. Então você já decorou, memorizou, aprendeu, não sei. Mas tem que ler aquela lista, copiar várias vezes, até aprender o que é o presente, o passado e o particípio, tá? Por quê? Você vai usar isso a vida toda, tá? Agora, o prêmio de consolação para vocês, que inclusive já falei na minha aula sobre o passado, é que esses verbos irregulares são poucos, tá? São poucos. A maioria dos verbos, eles são regulares. Então, regulares quer dizer o quê? São assim, ó. Você coloca ed, pronto. Ele é passado e particípio passado, tá? Então, é tranquilo.
Agora, os verbos irregulares, eles são poucos. Num mundo aí de 100% dos verbos, eu diria que verbos irregulares ficaria em torno aí de 20%, 30% no máximo. Tá? Então, a maioria são verbos regulares. Então, vocês vão saber, vão ter que ler, aprender a lista dos verbos irregulares, tá? Pega essa lista na internet, tem vários verbos. Eu disponibilizo alguns verbos, eu vou colocando, já tem vários no meu Instagram. Procura o Instagram do Teacher Dalmi e lá tem alguns verbos nos 3 tempos verbais, tá? Presente, passado e particípio. Mas isso aqui é uma coisa que vocês terão que estudar sozinhos aí, lendo a lista, escrevendo, copiando, decorando, memorizando, tá? Até saber o que é o presente, passado e particípio, tá? Porque vocês vão usar isso em inglês a vida toda. Nesse tempo verbal, por exemplo, é o if clause, o passado perfeito, o would, mais o have, mais o particípio passado. Então, vocês têm que saber qual é o particípio passado aqui e aqui, né? O passado perfeito aqui eu já expliquei, que é o had, que é o passado do verbo have, mais o particípio passado do verbo seguinte. Então, quando você usa os dois, aí você tem o passado perfeito, tá? Então, repetindo, para ter o passado perfeito, você precisa ter o verbo have no passado, mais o particípio passado do verbo principal aqui, ok? Que é isso aqui, passado perfeito, tá? E esse aqui é o particípio passado, é esse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui é o particípio passado. Então, você vai ter que saber esse tempo para usar esse terceiro condicional. Beleza? Só isso. Não é simples? Ok, agora, para concluir, eu vou dar alguns exemplos de frases para a gente terminar a aula. Beleza? Então, galera, vamos lá aos exemplos agora das frases para que vocês entendam a formação contextualizada. Tá bom? Então, vamos lá. Number 1. If she had studied, she would have passed the exam. If she had studied, she would have passed the exam. Muito bem. Então, se ela tivesse estudado, ela teria passado na prova. Entendeu como é que é? Ó? Se ela tivesse estudado, ela teria passado na prova. Tá? Então, o que eu usei aqui? Olha só. O if clause, comecei com if, certo? Passado perfeito está aqui, ó. Passado perfeito é formado com o passado do verbo have, está aqui o had. E o particípio passado do verbo principal aqui no caso, que eu quero usar o study, então seria studied. O studied é um verbo regular, tá? Então, ele o passado e particípio dele é com ed. Então, ele é tranquilo, é fácil. Aí eu tenho o would, tá aqui, mais o have, mais o particípio, tá aqui, ó. Particípio passado do verbo que eu quero. Esse verbo também é um verbo regular, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, ed. Então, é um verbo fácil. É só colocar ed, ele está no particípio passado, tá? Então, novamente, o presente, passado e particípio depende do verbo. Se for um verbo regular, é só colocar ed. E tem outros casos, né? Com termina em y e tal. Vai lá na minha aula do passado para vocês verem as regras para aprender como é que se coloca um verbo no passado, tá? Se for um verbo irregular, aí ele vai mudar totalmente, tá? Então vamos lá, number 2. He would have been on time for the interview if he had left the house earlier. He would have been on time for the interview if he had left the house earlier. Então, ó, ele would have been, tá aqui, ó. Aqui eu inverti, eu falei para vocês que pode inverter, né? Você pode começar com if ou então inverter a frase. Aqui eu comecei com if, aqui eu inverti. Então, eu comecei com o verbo would aqui, tá? Então, he would have been é isso aqui, ó. Would have, particípio passado. No caso aqui, ó, been, que eu usei, é o verbo to be, né? Eu preciso do particípio passado. E o particípio passado do verbo to be é been. Então, eu comecei do final para cá, né? Então, ficou. He would have been on time. Então, ele teria estado, né? Na hora, on time. For the interview, para a entrevista. If he had left, aí eu usei aqui o passado perfeito, né? Então, se ele tivesse saído de casa mais cedo.
Had left, eu usei aqui, ó, o past perfect, está aqui com o passado do verbo have, e o particípio passado do verbo leave. Leave, left, left, tá? Leave é presente, passado, left, left. O particípio também é left. Então, é um verbo irregular, ok? Muito bem. E aqui eu usei o earlier, que é um comparativo, que se alguém tiver dúvidas sobre como usar, porque esse aqui é um adjetivo transformado em comparativo, né? Se vocês não souberem como usar o comparativo, assista a minha aula sobre comparativos, que lá eu ensino as regras para mudar os adjetivos para comparação, tá? Muito bem. E a number 3, we had taken, aqui eu já comecei normal com o if, né? O passado perfeito. Então tá aqui, ó. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Então, se nós tivéssemos pegado um táxi, nós não teríamos perdido o avião, o voo, o que for. Tá? Então, nessa frase novamente eu comecei com if, aí eu vou ter aqui o passado perfeito, que é o passado do verbo have, mais o particípio do verbo principal que eu quero usar. Esse verbo aqui é um verbo irregular. Qual é o presente dele? É o verbo take. Qual é o passado? Took. E o particípio? Taken. Ixi, tem que saber isso? Tem que saber. O taken é o particípio passado do verbo take, tá? Taken. Então, presente é take, passado é took e o particípio passado, taken. Então, eu usei aqui, né? O passado perfeito está aqui. E aí, aqui eu usei o would, está aqui na negação, né? Está negativo. O have, que está aqui. E o particípio passado do verbo miss, tá? Que nesse caso aqui foi tranquilo porque miss é o verbo perder, mas ele é um verbo regular, tá? Ou seja, miss é presente, missed passado, missed particípio passado. Ok? Então é isso. Beleza? Tá claro? Fácil, fácil, não é? Beleza. Então, se foi difícil, assista a aula de novo. 1, 2, 3 vezes até entender o conteúdo. Tá bom? E é isso aí, galera. A aula foi essa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, então, se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos, ok? E não se esqueçam, me sigam no Instagram, tá bom? Meu Instagram é TeacherDalmy, ok? I'll see you tomorrow, guys. Bye!